Você sabia que você é legalmente obrigado a orientar o processo de uso dos medicamentos dos pacientes? Meu nome é Gladys Marques, sou farmacêutica e mentora de empreendedorismo. Estou aqui para ajudar farmacêuticas como você a serem empreendedoras de sucesso. Com a publicação da Lei 13.021 de 2014, o farmacêutico ele tem como obrigação a orientação do processo de uso dos medicamentos dos seus pacientes. E como é esse processo de uso dos medicamentos? Então, o paciente ele entra no sistema, ele recebe a prescrição de uma farmacoterapia ou de um medicamento e ele vai então até o farmacêutico, até a farmácia, para fazer a aquisição desse medicamento. A partir daí, o farmacêutico ele precisa validar essa prescrição médica. Essa validação é uma validação tanto técnica quanto legal. O que significa isso? Essa validação legal é que essa receita tem que estar em congruência com o tipo de medicamento que ele vai comprar. Então, por exemplo, se ele vai comprar um medicamento que é regulamentado pela portaria 344, vamos lá, um medicamento para dormir, um alprazolam, por exemplo, ele precisa levar além da receita uma notificação azul. Então, legalmente tem que ser essa notificação, tem que estar presente ali na hora da apresentação da receita do paciente. Então, legalmente ele vai verificar dados do médico, se tem assinatura, se tem carimbo, se tem o estabelecimento onde esse médico trabalha e dados do paciente. Tecnicamente, ele vai fazer a validação do nome do princípio ativo, do nome genérico, por exemplo, daquele medicamento que ele vai dispensar e vai verificar se está tudo ok de acordo com a referência bibliográfica, por exemplo. Então, ele vai verificar o nome, se o nome é correto, se aquele medicamento é o medicamento mesmo para tratar o problema que o médico avaliou, se é aquela concentração, se é a dosagem, se a posologia é aquela mesma, né? Se não aconteceu algum equívoco aí na prescrição desse medicamento. Então, o farmacêutico ele é um filtro, né? Todos nós erramos, todos nós podemos cometer erros. O farmacêutico acaba sendo o último filtro do sistema para detectar se aconteceu algum erro ou não durante todo o processo. Essa é uma das obrigações, então, fazer essa validação. Para quê? Para que o paciente não corra risco de levar medicamento trocado ou outro tipo de medicamento que não aquele que o médico gostaria que o paciente usasse. O segundo passo vamos dizer, desse processo todo de dispensação é o farmacêutico garantir a qualidade daquele medicamento que ele vai dispensar, que ele vai entregar para o paciente. Então, por isso, toda farmácia tem um responsável técnico, tem um diretor técnico que cuida da questão de armazenamento, de validade dos medicamentos, então a qualidade daquele medicamento que está ali a ser dispensado. Terminada essa fase, então o farmacêutico inicia a fase da orientação do processo de uso. O que isso quer dizer? Minimamente, todo paciente que vai numa farmácia com uma prescrição médica, ele tem que sair dessa farmácia com o medicamento em mãos e também com a orientação de como ele vai fazer o uso correto desse medicamento. Então, a orientação do processo de uso é isso. O farmacêutico minimamente dizer para o paciente para que ele vai usar aquele medicamento, qual a importância do uso, como ele vai usar e até quando ele deve usar esse medicamento. Então, essas são as informações mínimas que todo o paciente deve ter. Alguns medicamentos, eles têm o que a gente chama de forma farmacêutica complexa. O que é isso? São medicamentos que você precisa dominar uma técnica, uma habilidade para poder utilizá-lo. Por exemplo, canetas de insulina, é uma forma farmacêutica complexa. Ou dispositivos inalatórios para os pacientes asmáticos. Então, é uma obrigação legal do farmacêutico orientar todo paciente que vai na farmácia a comprar uma insulina.
Porque a insulina ela tem toda uma técnica de aplicação, de rotatividade, não pode aplicar no mesmo local, tem que saber como prepara a seringa, se é caneta, tem que saber como prepara essa caneta a primeira vez que o paciente vai utilizar. Se o paciente é asmático vai usar dispositivos inalatórios, existem N dispositivos inalatórios, então o farmacêutico ele tem obrigação de orientar como esse paciente vai utilizar. Existem outras formas farmacêuticas que a gente pode tratar aqui, se vocês tiverem curiosidade ou quiserem saber, coloca aqui nos comentários, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas, por exemplo, colírio é uma forma farmacêutica complexa, supositório, né? Então, existem medicamentos que têm formas de serem usadas que estão ligadas ao resultado. Então, se eu não uso direito o dispositivo inalatório, não controla a asma. Se eu não uso direito a insulina, não controla a glicemia. Além disso, é um direito de todo consumidor de medicamentos receber essa orientação. Então, você tem lá na farmácia um profissional, né? Então todo paciente tem um profissional formado na universidade com todo o conhecimento necessário para te orientar para que você vai usar esse medicamento, como você vai usar esse medicamento e até quando você deve usar esse medicamento, ok? Então, isso é orientação de processo de uso. Essa é a obrigação fundamental do farmacêutico dentro de uma farmácia. E ele deve fazer isso dentro de um processo, dentro de um método estabelecido. Porque ele precisa saber se o paciente está usando pela primeira vez esse medicamento ou se ele já faz uso contínuo, para poder avaliar, por exemplo, percepção do paciente de efetividade e segurança. O que isso quer dizer? Se o paciente entende, se ele sabe avaliar se o medicamento está fazendo efeito ou se está produzindo algum efeito indesejável. E aí, corrigir o processo de uso. Então, esse é o trabalho primordial do farmacêutico e que todo paciente tem direito a ter, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema muito importante porque o paciente fazer o uso correto do medicamento é o primeiro passo, não é o único, mas é o primeiro passo para que ele tenha o seu problema de saúde controlado. Aproveita que você está aqui e deixa um comentário aqui abaixo do vídeo para que eu possa conversar com você, se você tem dúvidas, se você tem alguma curiosidade e como você está fazendo esse processo de orientação na sua prática clínica diária. Gente, eu leio todos os comentários que vocês colocam aqui, isso é muito importante para mim, porque me dá dica de novos temas e também vai fortalecer essa comunidade que nós estamos construindo aqui no meu canal no YouTube. Eu vejo você no próximo vídeo e lembre-se, você merece uma vida extraordinária.